Tem algo que você precisa ouvir agora. Não amanhã, não quando estiver pronto. Agora. 95% das pessoas que estão assistindo a este vídeo não querem poder, querem desculpas. E o mais perturbador é que, provavelmente, você faz parte desses 95% antes que você se ofenda, antes que feche este vídeo para proteger o seu ego. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você disse: "Ah, não dá, tô sem tempo, é osso duro de roer, não é a minha praia agora", ou "a minha realidade é outra"? Se a resposta for maior que 0, então você já sabe do que eu estou falando. Maquiavel observou uma coisa. Há mais de 500 anos, que a ciência moderna acabou de confirmar. A maioria dos seres humanos está programada para buscar justificativas, em vez de soluções. E isso não é uma opinião, é neurologia pura. Mas antes que você pense que este é mais um vídeo motivacional que te diz para acreditar em si mesmo, pare, isso é exatamente o oposto. Eu vou destruir cada desculpa que a sua mente construiu para te manter na zona de conforto. E quando eu terminar, você vai ter que tomar uma decisão. Continuar inventando razões para não agir. Ou, finalmente, acordar para o fato de que as suas desculpas são a corrente invisível que te mantém escravizado. Vamos começar com a verdade mais incômoda de todas. Você não quer mandar no pedaço. Você quer a fantasia de mandar no pedaço. Quer se imaginar sendo respeitado, admirado, influente, mas não quer fazer o que é preciso para chegar lá. E a prova disso está em cada vez que você inventa uma razão para não começar. Em 1513, Maquiavel escreveu algo que mudou a história do pensamento político. Ele disse que os homens geralmente decidem mais pelo que veem do que pelo que tocam, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir a verdade. O que ele estava dizendo é que a maioria vive na superfície. Vê o que quer ver, acredita no que é conveniente acreditar, e quando a realidade não coincide com seus desejos, em vez de mudar a realidade, muda a sua percepção dela. É exatamente isso que você faz. Quando inventa desculpas, não é que você realmente não tenha tempo, é que você não quer encarar o quão incômodo seria reorganizar a sua vida. Não é que seja realmente impossível, é que o seu ego não pode tolerar a possibilidade de falhar. Não é que a sua situação seja única, é que você prefere se sentir especial no seu sofrimento, a ser ordinário no seu sucesso. E aqui vem a parte que vai doer. Em 1967, 2 psicólogos chamados João da Silva e José de Souza realizaram um experimento que mudou a nossa compreensão da mente humana. Eles descobriram algo chamado Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eles colocaram cachorros em situações onde recebiam pequenos choques elétricos. Um grupo podia deter os choques, apertando uma alavanca. O outro grupo não tinha controle. Os choques vinham, não importava o que fizessem. Depois, colocaram todos os cachorros em uma caixa, onde facilmente podiam pular para um lado seguro. Os cachorros que haviam tido controle pularam imediatamente, mas os cachorros que haviam experimentado choques incontroláveis ficaram ali, recebendo choques, sem se mover, embora a saída estivesse bem na frente deles. Eles tinham aprendido a ser impotentes, a internalizar a síndrome de Gabriela. E aqui está o que é brutal. A mesma coisa acontece com os humanos. Quando você experimenta situações suficientes onde sente que não tem controle, o seu cérebro literalmente se reprograma para acreditar que não há nada que você possa fazer. A sua mente se torna uma máquina de fabricar desculpas.
Porque já decidiu que o esforço é inútil. A neurociência moderna mapeou exatamente como isso funciona. O núcleo dorsal da RAF no seu cérebro começa a liberar serotonina de uma maneira que promove passividade. Seu córtex pré-frontal, a parte que te permite tomar decisões e agir estrategicamente, se desativa parcialmente. Não é que você não queira mudar, é que o seu cérebro, literalmente, foi treinado para não tentar, mas espera, porque isso fica pior antes de melhorar. O que João da Silva descobriu depois mudou tudo em estudos posteriores. Ele encontrou que essa passividade aprendida não é irreversível. O córtex pré-frontal medial pode superar a sinalização do núcleo da RAF. Em outras palavras, você pode reprogramar o seu cérebro para agir, em vez de paralisar. Mas tem um problema. Isso requer esforço consciente e repetido. E aqui está o círculo vicioso, o seu cérebro, treinado para a passividade. Não quer fazer o esforço necessário para sair da passividade. Maquiavel entendia isso intuitivamente séculos antes que existisse a neurociência. Em O Príncipe, ele escreveu sobre o que chamava de jogo de cintura. Não virtude no sentido moral. Jogo de cintura era a capacidade de agir decisivamente frente à adversidade. Era a habilidade de impor a sua vontade sobre as circunstâncias, em vez de se deixar arrastar por elas. E Maquiavel observou que esse jogo de cintura era extremamente raro, não porque as pessoas não pudessem desenvolvê-lo, mas porque preferiam não fazê-lo. Era mais fácil culpar o azar, as circunstâncias, os outros. Era mais confortável ser vítima do que ser arquiteto do seu próprio destino. 500 anos depois, um estudo de 2020 introduziu um conceito chamado tendência à vitimização interpessoal. Os pesquisadores encontraram que algumas pessoas desenvolvem a vitimização como um traço estável de personalidade. Não é só que coisas ruins acontecem a elas, é que a sua identidade se constrói ao redor de ser vítima. E aqui está o que é perturbador. Essas pessoas não querem deixar de ser vítimas, porque ser vítima lhes dá algo, lhes dá uma desculpa permanente para não tentar, lhes dá atenção e simpatia, lhes dá uma identidade estável, ainda que seja uma identidade de sofrimento. Pergunte-se honestamente: quanta da sua identidade está construída ao redor de suas limitações? Quantas vezes você contou a história de por que não pode fazer alguma coisa? Quanto conforto você encontra em explicar os seus fracassos? Se a resposta te incomoda, bom, esse incomodo é o primeiro passo para sair dos 95%. Agora, eu vou te dizer algo que contradiz tudo o que você acredita sobre motivação e sucesso. O problema não é que te falta motivação. O problema é que você tem motivação demais para ficar onde está. Pense nisso. O seu cérebro está inacreditavelmente motivado para evitar a dor. Está motivado para conservar energia. Está motivado para manter o status quo. Porque o conhecido se sente seguro, ainda que seja miserável. Cada desculpa que você inventa é o seu cérebro te protegendo da dor percebida da mudança. Não é que você seja fraco, é que o seu sistema nervoso está fazendo exatamente o que evoluiu para fazer durante milhões de anos. O pesquisador Gay Hendricks descreveu algo chamado o problema do limite superior. Ele observou que as pessoas têm um termostato interno para o quanto de sucesso, felicidade ou poder podem tolerar. Quando começam a ultrapassar esse limite, inconscientemente sabotam o próprio progresso para voltar para a sua zona de conforto. Você já viu isso em você mesmo. Começa algo novo com entusiasmo. As coisas vão bem. E, de repente,
encontra razões para parar. Ah, não dá, tô sem tempo. É osso duro de roer. Não é a minha praia agora. Algo sempre aparece. Não é coincidência. É o seu limite superior se ativando. Maquiavel escreveu que o azar é como um rio quando está calmo. Ninguém pensa em construir diques, mas quando transborda, destrói tudo em seu caminho. Os que têm jogo de cintura constroem diques antes da inundação. Os que não têm se afogam queixando-se do clima. Suas desculpas são a sua forma de reclamar do clima, enquanto se nega a construir o dique. É o famoso jeitinho brasileiro. Agora, a parte que ninguém te conta sobre mandar no pedaço de verdade. Mandar no pedaço não é ter controle sobre os outros. Isso é o que os fracos acreditam. Mandar no pedaço de verdade é ter controle sobre você mesmo, sobre seus impulsos, sobre suas desculpas, sobre as histórias que a sua mente inventa para te manter pequeno. Maquiavel entendia que o verdadeiro inimigo não está lá fora. O verdadeiro inimigo é a parte de você que prefere a comodidade do fracasso conhecido, ao risco do sucesso desconhecido. Carol Dweck, pesquisadora de Stanford, passou décadas estudando o que chamou de mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. As pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas capacidades são estáticas. Você nasceu com certo nível de inteligência, talento, capacidade. E isso é tudo. É quase uma síndrome de Gabriela. Quando essas pessoas enfrentam um desafio que poderia revelar suas limitações, preferem não tentar, porque se não tentam, não podem falhar. E se não falham, podem seguir acreditando que poderiam ter conseguido, se tivessem querido. É uma proteção perfeita para o ego e uma armadilha perfeita para a alma. É tipo um personagem de Machado de Assis se escondendo atrás da ironia. As pessoas com mentalidade de crescimento veem os desafios como oportunidades para se desenvolver. O fracasso não é evidência de limitação permanente. É informação sobre o que precisa melhorar. Paulo Freire chamaria isso de inconclusão do ser. Mas aqui está a armadilha. Mudar de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento requer abandonar a identidade que você construiu ao redor de suas limitações. Requer deixar de ser a pessoa que não pode e começar a ser a pessoa que ainda não pode, mas está trabalhando nisso. E isso é aterrorizante, porque significa que você não tem mais desculpas. Pesquisadores da Universidade de Sheffield descobriram que aproximadamente 20% da população adulta tem problemas crônicos de procrastinação. Mas o mais interessante é o que descobriram sobre por que procrastinamos. Não é preguiça, é medo. Medo de não ser suficiente. Medo de descobrir nossas verdadeiras limitações. Medo de que, se realmente dermos tudo de nós e falharmos, não teremos onde nos esconder. A procrastinação é autossabotagem preventiva. Se você não termina o projeto, nunca terá que enfrentar o julgamento. Se não começa o negócio, nunca terá que admitir que fracassou. Se não se aproxima dessa pessoa, nunca terá que experimentar a rejeição. É perfeito. E é uma prisão. Maquiavel tinha uma frase brutal para isso. Dizia que é melhor agir e arrepender-se do que não agir e arrepender-se, porque a inação te condena a perguntar-se eternamente o que teria acontecido, enquanto que a ação, mesmo quando falha, te dá informação real sobre você mesmo e o mundo. Mas a maioria escolhe não agir, porque a informação que poderiam receber poderia destruir a ilusão confortável que construíram sobre si mesmos. É como a história de João da Silva e José de Souza.
preferem a segurança da rotina, mesmo que infeliz. Agora, preciso te contar algo sobre como a desculpa mais sofisticada de todas funciona. É tão sofisticada que provavelmente não a reconhece como desculpa. Se chama preparação infinita. Você já viu isso? A pessoa que passa anos estudando como começar um negócio, mas nunca o começa. Que lê todos os livros sobre fitness, mas nunca vai à academia. Que pesquisa todas as opções de investimento, mas nunca investe. Se sentem produtivas, estão aprendendo, estão se preparando e, no entanto, anos passam e nada muda. Maquiavel teria reconhecido isso imediatamente. Escreveu que os homens quase sempre caminham por trilhos marcados por outros. Mas os que realmente alcançam a grandeza entendem que há um momento onde você deve parar de estudar o mapa e começar a caminhar. A preparação infinita é medo disfarçado de prudência. É a desculpa do intelectual. Te permite sentir-se ativo sem arriscar nada. E a verdade brutal é que você nunca estará completamente preparado. Nunca saberá o suficiente. Nunca será o momento perfeito. Se esperar condições ideais, esperará para sempre. Os que têm jogo de cintura entendem que a competência se desenvolve agindo, não se preparando para agir. Que os erros no campo de batalha ensinam mais que 1000 livros sobre estratégia. A outra desculpa que merece atenção especial, porque é a favorita das pessoas inteligentes. Se chama análise paralítica. É quando você pensa tanto em todas as possibilidades, todos os cenários, todos os problemas potenciais, que termina paralisado. Cada opção tem desvantagens, cada caminho tem riscos. E como não consegue encontrar a opção perfeita, não escolhe nenhuma. Maquiavel advertia sobre isso. Escreveu que quem quer prever todos os perigos nunca empreenderá coisa alguma. Sabia que a busca por certeza absoluta é outra armadilha do ego. Outra forma de evitar o risco. Sem admitir que está evitando o risco. As pessoas bem-sucedidas não têm mais certeza que você. Simplesmente estão dispostas a agir com incerteza. Entendem que a clareza vem depois da ação, não antes, mas a sua mente te convence de que precisa de mais informação, mais análise, mais tempo para pensar. E enquanto você pensa, a vida passa, as oportunidades se fecham e você fica exatamente onde começou. Só que com mais conhecimento teórico que nunca aplicará. O psicólogo Barry Schwartz documentou algo chamado a paradoxo da escolha. Descobriu que ter mais opções não nos faz mais felizes, nem mais decididos. Nos paralisa, nos faz temer escolher errado. E essa paralisia é outra desculpa sofisticada para não agir. Maquiavel teria dito que uma decisão medíocre executada é infinitamente superior a uma decisão perfeita e imaginada, porque a decisão executada te dá feedback real, te permite ajustar, avançar, enquanto que a decisão imaginada só te mantém preso na sua cabeça. Agora vou te dar o método de Maquiavel para destruir suas desculpas. Mas primeiro, você precisa entender por que isso funciona. A sua mente fabrica desculpas porque acredita que está te protegendo. Pensa que está sendo útil. Está evitando que você se exponha à dor, ao fracasso, à vergonha. O problema é que esta proteção tem um custo. Te mantém pequeno, te mantém impotente, te mantém exatamente onde você está, enquanto a vida passa. Maquiavel entendia que para mandar no pedaço, primeiro você tem que parar de mentir para si mesmo. E a maior mentira que você conta para si mesmo é que suas desculpas são razões válidas. Não são. São só historinhas que seu cérebro,
programado para ficar na boa, te conta, para te manter confortável na sua mediocridade. O primeiro passo é o que Maquiavel chamaria de ver as coisas como elas são, não como você gostaria que fossem. Cada vez que sua mente gerar uma desculpa, dê um basta, examine-a, se questione. Isso é um obstáculo real? Ou é uma história que eu estou contando? Para evitar o esforço, 90% das vezes é uma história. Ah, não dá, tô sem tempo. Na real, significa que isso não é prioridade para mim. E se não é prioridade, então admita que você escolheu não fazer, não que você não pode. É osso duro de roer, na real. Significa que eu não tô a fim de sentir o desconforto do crescimento. E se você não está a fim, admita que você escolheu o conforto. Não que seja impossível. A minha realidade é outra. Na real, significa que eu quero me sentir especial no meu sofrimento. E se você quer se sentir especial, admita que você prefere a identidade de vítima, a identidade de pessoa que toma ação. O segundo passo é o que a neurociência moderna confirma. Você tem que agir antes de se sentir pronto. Seu córtex pré-frontal medial, a parte do cérebro que consegue superar a síndrome de Gabriela, se ativa com a ação, não com o pensamento. Você não vai se motivar a agir. Você vai agir. E a motivação vem depois. Maquiavel nunca esperou se sentir pronto para agir. Ele entendia que o momento perfeito não existe, que esperar condições ideais é outra forma de desculpa, disfarçada de prudência. É tipo o famoso jeitinho brasileiro. Só que, ao contrário, o terceiro passo é eliminar a opção de se retirar. Os generais antigos queimavam seus navios ao chegar em território inimigo, não porque fossem suicidas, mas porque entendiam que, enquanto houvesse uma rota de fuga, a mente a buscaria em momentos de dificuldade. Quando você elimina a possibilidade de desculpas, seu cérebro é forçado a encontrar soluções. É adaptação por necessidade. E funciona, porque foi assim que a gente evoluiu. O quarto passo é o mais difícil. Você tem que aceitar que a dor do crescimento é preferível à dor de permanecer igual, porque tem dor nos dois caminhos. A diferença é que a dor do crescimento tem um propósito, te leva a algum lugar, enquanto que a dor de ficar estagnado simplesmente se acumula, vira arrependimento, vira ressentimento, vira aquela sensação de vazio, quando você olha para trás e vê tudo o que você poderia ter sido. O quinto passo é criar o que Maquiavel chamava de necessitar. Necessidade. Os humanos são inacreditavelmente capazes, quando não tem outra opção, quando a sobrevivência está em jogo. As desculpas desaparecem. O problema é que a vida moderna raramente nos coloca em situações de verdadeira necessidade. Sempre tem uma saída fácil, sempre tem como procrastinar, sempre tem como evitar o incômodo. Os que têm jogo de cintura criam artificialmente essa necessidade, se comprometem publicamente, colocam dinheiro em jogo, estabelecem consequências reais para a inação, não porque sejam masoquistas, mas porque entendem que a mente humana precisa de pressão para funcionar no seu máximo potencial. É como dizia Paulo Freire, a necessidade aguça a invenção. Maquiavel observou que os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem. O que ele estava dizendo é que a gente não teme as consequências das nossas desculpas. A gente não vê o dano que se faz.
porque é gradual, invisível, confortável, mas esse dano se acumula. E um dia você acorda e se dá conta de que passou a vida, evitando a dor pequena do esforço, só para experimentar a dor enorme do potencial desperdiçado. É tipo um conto de Machado de Assis, a vida sendo corroída pela inércia. Tem uma história que ilustra perfeitamente tudo o que eu disse. Um cara foi ver Maquiavel para pedir conselho. Ele explicou todos os obstáculos que enfrentava. A economia estava ruim. Seus inimigos eram poderosos. As circunstâncias não o favoreciam. Ele tinha razões perfeitamente lógicas para não agir. Maquiavel o escutou pacientemente. Quando o cara terminou, Maquiavel lhe perguntou uma coisa: tudo isso que você me conta te mantém quente pelas noites? Te faz companhia? Quando você está sozinho com seus pensamentos, te dá consolo? Quando você vê os outros conquistando o que você deseja? O cara não soube o que responder. Maquiavel continuou: suas razões para não agir são perfeitas. Ninguém poderia discutir, mas perfeitas ou não, te deixam exatamente onde você está. E onde você está claramente não te satisfaz, porque se te satisfizesse, você não estaria aqui pedindo conselho. A pergunta não é se suas razões são válidas. A pergunta é se você prefere ter razões válidas ou resultados reais, porque raramente você pode ter os dois. E agora, a gente chega no ponto onde você tem que decidir. Você pode fechar esse vídeo e voltar para sua rotina de desculpas. Você pode dizer para si mesmo que isso não se aplica a você, que sua situação realmente é diferente, que você vai começar amanhã, semana que vem, quando as condições estiverem certas. E se você fizer isso, você vai ser parte dos 95%. Não tem julgamento nisso. A maioria escolhe esse caminho. É o caminho fácil. É o caminho que seu cérebro, programado para passividade, prefere. Ou você pode tomar a decisão, agora mesmo, de que as desculpas acabaram. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Agora. Você pode admitir que cada razão que você inventou para não agir era só medo, disfarçado de lógica. Você pode reconhecer que sua identidade de vítima das circunstâncias é uma escolha, não uma sentença. E você pode começar a fazer algo diferente. Não tem que ser dramático. Não tem que mudar sua vida completamente hoje. Você só tem que tomar uma ação pequena, na direção que você tem evitado, porque cada ação, por pequena que seja, reprograma seu cérebro um pouco, debilita os circuitos de passividade, fortalece seu córtex pré-frontal, te move dos 95% para os 5%. Maquiavel dizia que a azar favorece os audaciosos, mas não era romantismo, era observação fria de como o mundo funciona. Os que agem criam oportunidades. Os que esperam as condições perfeitas, esperam para sempre. Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria. A maioria abandonou há minutos, quando começou a se sentir incômoda, quando as verdades começaram a picar. Mas estar aqui não é suficiente. Escutar não é suficiente. Entender intelectualmente não é suficiente. O que importa é o que você faz. Quando esse vídeo terminar, você volta para o conforto das suas desculpas habituais, ou dá o primeiro passo em direção a algo diferente,
Esse passo não tem que ser perfeito, não tem que ser grande, só tem que ser real, porque o mandar no pedaço não está nas palavras que você escuta, está nas ações que você toma. E cada ação, por imperfeita que seja, é infinitamente mais valiosa que a desculpa mais elaborada. Maquiavel morreu há quase 500 anos, mas entendeu algo que a ciência moderna apenas está confirmando: a diferença entre quem manda no pedaço e quem não manda não está nas circunstâncias externas, está na capacidade de agir. Apesar dessas circunstâncias, 95% das pessoas vão arranjar outra desculpa depois desse vídeo. Ah, não dá, tô sem tempo. Vão encontrar razões para esperar, para adiar, para se manterem acomodados na sua própria impotência. Vão dizer que o vídeo foi interessante, mas que não se aplica à sua realidade. A minha realidade é outra. 5% vão agir, vão tomar uma decisão antes do dia acabar, vão fazer alguma coisa, qualquer coisa, na direção que vem evitando. Há tempos. A pergunta é: em qual grupo você decide estar? E lembra, decidir não agir também é uma decisão, também tem consequências. A diferença é que as consequências da inação se acumulam silenciosamente, até que um dia seja tarde demais, até que você olhe para trás e só veja uma coleção de jeitinhos perfeitos que não te levaram a lugar nenhum. Não deixe que esse dia seja hoje. Se este vídeo te confrontou com verdades que você preferia não ouvir, o botão de "Valeu demais" está aí embaixo. Não é só apoio financeiro, é a sua forma de dizer: eu quero mais verdades brutais, sem filtros. É financiar conteúdo que destrói desculpas, em vez de alimentá-las. Quando você clica nesse coração dourado, está dizendo que prefere a verdade incômoda, a mentira reconfortante. A síndrome de Gabriela não te pega mais. É a sua decisão, se você quer ser parte disso. Agora, comenta aqui embaixo. Não me diga que gostou do vídeo. Isso é fácil e não significa nada. Eu quero que você escreva a desculpa que você tem usado com mais frequência para não agir, a desculpa favorita da sua mente. Escreva-a publicamente. Porque quando você a vê escrita, quando outros a veem, ela perde poder sobre você. Se expõe como o que realmente é, uma história, não a realidade. É igual Machado de Assis mostrando as engrenagens da alma humana. 95% vão ler isso e não vão comentar, vão encontrar uma desculpa para não fazê-lo, vão dizer que é osso duro de roer, que não é a minha praia agora, que a sua desculpa é demasiado pessoal. Os outros 5% vão escrever a sua desculpa e começar a destruí-la. Hoje, qual você vai ser? João da Silva ou José de Souza?